Aba- Pode ler? Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus, à frente do povo, a que se propunha servir. Não se localiza o divino mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com os seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão, chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime, batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas para resolver. E, renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida. Natanael questiona. Nicodemos indaga. Zaqueu observa. Caifás conspira. Judas deserta. Pedro nega. Pilatos finge. Antipas escarnece. Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrará em quase todos os seus companheiros oportunidade de aprender ou de auxiliar. A cada passo, encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam a calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajude aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso que socorra os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Então, boa tarde a todos. Vamos então reunir nossos pensamentos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e os amigos, colaboradores dessa casa. Agradecer por essa oportunidade de estudo, de trabalho, em mais um sábado nas nossas vidas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Obrigada, então, e assim iniciamos nossa reunião. O Antônio Carlos falou assim, aproveita e já faz a prece que eu vou falar mesmo, né? Falar um pouquinho com vocês sobre a teoria dos fluidos, tá bom? Hoje é a unidade teórica, prática, né? É teórico-prática, então a gente vai ter vai ficar um pouquinho aqui, depois vai subir para as salas para fazer aquela outra parte prática, tá? A reunião prática. Então, vou falar um pouquinho dos fluidos. Então, para começar, o que são os fluidos? São as emanações energéticas trabalhadas no processo orgânico e perispiritual. Então, nos dois campos, tanto aqui no físico, do corpo, quanto no perispírito. E são energias também. Exemplo, o fluido vital ele é uma energia. E o que seriam as energias? São emanações não materiais no campo vibratório.
E de onde derivam essas energias? De atividades do pensamento ou de fenômenos vibratórios. Para a gente imaginar o que são fenômenos vibratórios, vamos pensar na luz solar. Então, lá tem a emanação dela é um fluido e é orgânico. É orgânico, não é material. Eu queria lembrar também, a Cristiane falou semana passada, de 3 elementos que tem no universo que a gente não pode esquecer, que é Deus, os espíritos, o que não é Deus, não é espírito, é matéria. Tá? Então, o fluido é uma matéria. É uma matéria, sim, que passeia do mais alto grau, do grau de elevação, que seria num estado bem quintessenciado, bem fluídico, até o grau que a gente conhece, que é a matéria grosseira mesmo, grotesca. Bom, aí a gente vai fazer a relação entre fluido, energia e o perispírito. O espírito, ele existindo, ele precisa do perispírito. O perispírito é o que vai atuar no corpo, é o que vai fazer a ligação do espírito com o corpo. Tá? O espírito, ele é o princípio inteligente. Como a gente falou, nós somos o princípio inteligente criados por Deus. E o que é o perispírito? Ele é semimaterial. Ele não é que nem o espírito, senão ele seria o espírito. Né? O espírito que é espiritual, é uma centelha, uma chama. Então, o perispírito é separado, né? É diferenciado. Ele é um complexo de energias e fluidos. E o perispírito, que a gente já estudou, ele dá forma ao espírito, então ele limita o nosso espírito. Tá? Ele limita o nosso corpo, nosso espírito, né? Nosso corpo espírito, nosso espírito mesmo, né? O corpo espiritual seria o perispírito. Ele dá essa forma e limita ele. E ele também permite a interação do espírito com o corpo. Tá? Eu só vou pegar um objeto, um material, a partir do instante que o perispírito faz essa ligação. Certo? Está ficando claro? Bom, energias e fluidos do perispírito, elas são oriundas da metabolização das energias e fluidos do local onde está o espírito. Por exemplo, nós estamos aqui encarnados no planeta Terra. Existe o fluido cósmico universal do planeta. Nós pegamos esse fluido para usar com as nossas energias, né? Tanto na ligação do perispírito, né? Que ele vai estar usando, né, essas energias, quanto as outras que existem aqui no planeta, de outras formas de energia que a gente pode pensar. Se a gente estivesse no outro planeta, vamos supor, em Saturno, com certeza seria diferente. Porque lá as energias são outras, o fluido cósmico de lá é outro. Tá? E aí vai depender. Eu não sei falar para vocês qual dos 2 planetas que seria mais evoluído, né, que é mais evoluído. Então, aí vai depender de cada planeta, você vai se adequando. E também de um local mais grotesco para um local mais assim, de uma energia mais suave, mais evoluída. Tá? Bom, e aí o que o perispírito faz? Ele transita nesses planos ou dimensões, da material e da espiritual. Certo? Então, ele é o elemento de ajuste, porque ele interliga os 2 planos. E como ele interliga os 2 planos, ele está sujeito tanto ao plano físico aqui, material, quanto ao espiritual. Certo? Ele está regido ali pelas duas, por esses 2 planos, né, que seria o material e o espiritual. A gente também tem a sintonia vibratória. O que é isso? São as influências espirituais. Na última reunião que a gente teve teórica, vocês estudaram sobre as influências espirituais. Certo? Então, é a partir desse fluido, dessa emanação do perispírito, que a gente vai fazer essa sintonia vibratória. Que eu estou falando, se estamos num local que a natureza é mais grotesca, aqueles fluidos são mais pesados. Então, a gente até percebe. Vai num lugar
que está muito pesado, tem assim as conversas, tá no nível bem baixo, então a gente sai de lá até pesado. Você vem aqui numa casa espírita, participa de uma oração que vocês façam, eleva o pensamento, fica saturado de energia boa, todo mundo fica mais leve. O que é a ação do perispírito? São os fluidos que mudaram as energias. Bom, a matéria do perispírito, ela possui propriedades especiais, que é manipulada de maneira consciente ou automática. Então, assim, tanto vocês podem pensar, que eu e o Antônio Carlos estamos conversando aqui, é pela vontade. Então, eu estou com um problema que seja físico e eu quero melhorar. Então, eu começo a trabalhar aquela vontade. É consciente. Eu posso fazer essa atuação com o perispírito. Ou eu nem perceber, é pelo sentimento. Então, eu estou falando assim, é automático, mas é o sentimento. Então, é o sentimento que estamos tendo. Estamos mais arraigados a paixões, então, com certeza, vai ser mais pesado, vai ser de uma forma mais difícil. E quem faz isso é o espírito. Então, somos nós mesmos. O perispírito, essa matéria que ele é revestido, o perispírito se torna flexível, ele é expansível, né? Ele dilata, ele comprime, ele interage com o fluido cósmico e ele absorve e funde essa energia com outras formas de energia ou de matéria, pela ação do pensamento e da vontade, certo? Então, o espírito, ele utilizando e combinando junto aí a matéria do perispírito, ele vai agir sobre a própria matéria, que somos nós no dia a dia, né? Bom, o perispírito no encarnado, ele é muito mais limitado, por conta dessa energia vital que temos aqui no planeta. E quando está desencarnado, ele é mais livre, mas todos os dois têm as mesmas propriedades, não modifica. Tá? Só a diferença é essa, um é mais, ele é preso mesmo aqui, até por conta dessa energia vital. Tá? E ele vai conservar sempre a afinidade e semelhança do perispírito do desencarnado. Então, se desencarnou, vai manter a mesma forma, certo? Então, os fenômenos de intercâmbio e interação entre os planos material e espiritual, ele exige a participação do perispírito, do encarnado com o desencarnado. Então, vamos pensar, quando houver uma comunicação mediúnica, como que vai ser? É o perispírito do médium que está ali com o perispírito do desencarnado, certo? Então, ele vai trocar os fluidos e para poder haver a comunicação. Aí, mais outra vez, né, a importância de nos prepararmos para a reunião, que esses fluidos a gente preparou em casa. Chega aqui para a reunião, vai ficar muito mais fácil, vai fluir muito mais fácil a reunião mediúnica, por conta dos fluidos. E uma coisa assim, importante, eu queria falar isso mesmo, eu ia falar que em menor grau. Tá? Agora, o espírito, ele assimila energia de acordo com o seu estado de equilíbrio. Então, se o seu estado de equilíbrio for maior, for menor, ele vai ter uma assimilação maior ou menor, tanto físico quanto espiritual. E como, então? Que é o interessante. Então, o perispírito, ele vai metabolizar as energias nos centros de forças. Por isso que a gente estudou semana passada os centros de força. Porque aqueles centros de força, assim, que foi falado semana passada, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico, são centros de força que o perispírito então, vai pegar essas energias e vai distribuir no corpo através desses centros de força. Certo? Está entendendo? Está fácil? Tudo meio inteligente. Essas energias, elas se manifestam na onde? Alguém sabe me falar? Nossa aura. Então, assim, eu já ouvi falar assim, que a aura, ela até falou semana passada dos santos, que tem aquela aura na cabeça, né, auréola na cabeça, por conta dessa emanação. Então, quanto mais for evoluído,
maior vai ser essa aura, maior vai ser essa aura, tá? Isso o que é? Nosso hálito mental. E aí, o que então seria o hálito mental? Energias e fluidos que emitimos ao nosso redor. O que ela faz? Ela transmite as sensações e impressões decorrentes de sua qualidade. Por isso que é importante a gente estar compreendendo os fluidos, né? Aí, da onde que é tirado o fluido? Como eu falei no início, do fluido cósmico universal, que ele é uma matéria elementar primitiva. Então, assim, desde o começo que foi feito o planeta, foi o que eu falei. Deus, Espírito e a matéria. Tá? Então, o fluido cósmico está lá. E essas modificações e transformações que vai constituir a quantidade variável de corpos que tem nos planetas, né? Nos planetas, na nossa vida. Tá? E esse princípio elementar, ele tem 2 estados distintos, que estão sempre em troca, estão sempre em contato constante. Um desses é a eterização ou imponderabilidade, que são os fenômenos espirituais ou psíquicos. E o outro é a materialização ou ponderabilidade, que é o mundo visível, o nosso mundo concreto. O fluido cósmico, ele não é uniforme, só os espíritos esclarecidos compreendem o seu papel, e os fluidos são ligados à vida corpórea, pertencem ao meio terrestre. Aí tem um exemplo aqui, o ímã. O ímã fica bem claro, né? Quando a gente põe um ímã perto do outro, você vê puxar, que lá é um fluido, né? Para a gente poder compreender o grau do fluido cósmico, vai depender da evolução do espírito. E há uma manipulação consciente do fluido cósmico, ela vai ser proporcional ao grau de evolução do espírito. Então, só para lembrar, o médium, ele percebe, ele pode absorver essa energia, ou rechaçar, ou atrai para si, ou retrai, né? De acordo com a sua evolução. E vai depender do estudo de cada um. Eu coloquei uma frase aqui, que o livro fala assim, que cada um de acordo com a sua obra, né? Então, da boca só sai aquilo que o coração está cheio, certo? Então, só para ficar claro, o que é o fluido, né? São as energias que estão aqui no nosso redor, que a gente vai utilizar para o nosso dia a dia, né? Para a nossa vivência. Aí eu peguei o livro Fonte Viva, que eu vou ler uma mensagem. Que fala um pouco também sobre isso. É do Fonte Viva, possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, em Atos 20:35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também
teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrará na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então, está nas nossas mãos, né? É qualificar esses fluidos. Esse é o objetivo, né? A gente trabalhar para estar melhorando, qualificando essas energias. Isso. Eu passo a palavra para a Sueli. Boa tarde, né? Agora que eu estou vendo vocês. Então, nós vamos separar os grupos e depois nós vamos fazer um aprofundamento, né? A gente vai voltar nesse tema que nós já estudamos para a gente discutir em grupo. Se tiver alguma pergunta, vocês anotam para a gente estudar no aprofundamento. Então, nós vamos separar o grupo 1. Pode ir com você, Márcia?